Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá pessoal, estamos de volta, estamos no ar com mais um Disruptcast. Boa tarde, professor Alfredo. Boa tarde, Alexandre. Estamos hoje aqui com o querido Carlos Garrett, que vai nos falar sobre benefícios das normas ISO para as empresas. Exato. Boa tarde, Carlos, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde. Veio diretamente de Curitiba falar conosco aqui em Cascavel. Direto para o Disrupt, o Carlos que trabalha já com questões atinentes às regulações, né, no mercado elétrico, né, e é aluno do nosso programa de mestrado em regulações aqui da Univel. E temos bastante coisa para falar sobre esse tema, né, Carlos? Boa tarde, nos fale um pouquinho sobre as normas ISO e os benefícios para as empresas. Bom, gente, primeiro obrigado aí o convite, né, estar com o professor Alexandre é uma honra, porque é uma pessoa que acessa muitas pessoas e realmente ele tem um jeitão de paizão aqui, né? O Alfredo, ele já muda, né, a cabeça da gente, ele consegue aí transformar a gente aí em boas almas aí, né? Então, eu sou o Carlos Garrett, eu estou aqui no mestrado também aqui da Univel, excelente academia para a gente voltar a estudar. E o que é a norma ISO, né? Puxa vida, quando você pensa para uma criança lá, você está andando no teu carro, você vê atrás de um caminhão uma bola, que é o globo, o mapa mundo lá, e está escrito ISO dentro dela. Aquilo lá nada mais é que um selo, é uma certificação. Da onde que surgiu isso? Puxa vida, lá em 1947, pós-guerra, o pessoal precisava produzir navios, ter uma certa padronização nesse processo produtivo. E o que aconteceu? O próprio mercado, o dono do dinheiro, queria ter uma garantia específica do que aquilo estava sendo construído de uma maneira ordenada, sistematizada. E aí vem e é criado esse organismo internacional, que é a ISO, né? Então é uma organização internacional para a padronização, que trata de normas, técnicas e gestão. Tudo que você pensar na tua vida, alguma norma, ela está embutida hoje na tua vida. Tem ISO para tudo, então, Tem ISO para tudo, exato. E essa questão da ISO, para nós, né, que a gente trabalha mais com a questão jurídica, né, da regulação, né, para o nosso ouvinte entender, a regulação não é só jurídica, né, Carlos? A gente tende, o ator do direito tende a pensar que a regulação é sempre do direito, mas não é. A regulação é muito mais do mercado, das estruturas de mercado, das estruturas de qualidade, né, das estruturas, de modo geral, técnicas, né? Fala um pouco para a gente como isso funciona. Veja, uma outra sigla, né? A vida é feita de siglas e selos, né? Então, a ABNT, veja, na academia, você quer fazer um trabalho científico, você segue a ABNT. Quer produzir alguma coisa, segue as normas da ABNT. Quer construir algo, a ABNT. Então, as normas técnicas, elas são, via de regra, elas vêm com base a ABNT. E existem normas de gestão. O que acontece? Também, lá quando tem as reuniões ISO, né, que fica em Genebra, na Suíça, quem representa os interesses, vamos dizer assim, do mercado brasileiro, vamos dizer, é a ABNT. Então, nesse momento é onde começa a se identificar quais são as melhores práticas do mundo. Um exemplo de melhor prática que veio para o Brasil de uma maneira bem forte, que a gente estuda aqui também, é a corrupção, a anticorrupção. Então, hoje você tem uma ISO de anticorrupção, hoje você tem a ISO de antissuborno, hoje você tem a ISO 9001, que eles chamam, que é a principal, que é o sistema de gestão integrada, é onde que você consegue trazer fatos e evidências, consegue ter indicadores, tudo para melhorar a vida do empresário. Eu lembro que desde ali final dos anos 80, 90, começou a ficar na moda, né, Alfredo? A ISO 9000. A 9001. ISO 9000, que depois evoluiu para 9001. Então as empresas falavam, nós temos ISO 9000, ISO 9001 e assim. E é uma ISO de qualidade essa, né? É o sistema, né? Exatamente, é o sistema de gestão integrada. Então, por exemplo, lá na empresa onde eu atuo, lá em Curitiba, na Engetécnica, a gente tem várias formas de medir o que está acontecendo em determinadas obras, em determinado setor. Então, até no departamento jurídico, no departamento de qualidade, você consegue, de alguma forma, você consegue ter um panorama bem claro do que está acontecendo na tua empresa. E afinal, o que é essa
tal de sigla ISO? Ela é um organismo internacional de padronização. Padronização. E aí alguns falam normatização. E aí fica a critério da corrente que você segue, se é normatização ou padronização. Porque a ISO ela é inglesa, né? Vamos pensar Reino Unido. Então, trazendo para o português aqui, ela é padronização e normatização. Alfredo, nós sempre conversamos muito e pensamos sobre os limites entre organização, normatização, padronização e burocratização. Exato. Eu e o Alfredo vivemos discutindo, não, mas isso é ser burocrático. Não, isso é padronizar condutas. O que você vê em termos de ISO, Carlos, no sentido dessa distinção, desses limites mesmo entre o burocrático, aquilo que te engessa, te dificulta, e o organizacional, aquilo que te permite ser mais bem estruturado? É uma questão, para mim, eu vejo que é uma questão de maturidade. Eu vou usar uma analogia aqui, bem simples. Quando você anda de bicicleta, você consegue olhar 360 graus. Ele não tem nenhum indicador, não tem nada. Você só pedala, anda e sente o vento. 360 mais ou menos, você olha para trás, você não cai, você está devagarzinho e você anda. Aí você fica mais bacana, fica melhor. Aí você vai para uma moto. Aí você já não consegue ter a visão. Você já tem um painel de instrumentos. Aí você fica mais bacana ainda, você vai para um carro. Puxa vida, o carro já é complexo. Tem marcha, tem várias outras coisas, vários outros mecanismos que precisa olhar. E aí você fica mais bacana ainda. Para onde você vai? Você vai para um avião. O avião, você já não consegue mais olhar fora. Não, o que você vê fora já muitas vezes não interessa. Interessa o que você está vendo no teu painel de instrumento. A ISO, se você olhar a ISO, as normas de gestão, desse jeito, você vai ver que ela vai te auxiliar a você ter uma vida melhor. Você vai ter indicadores. Então, a burocratização, eu não vejo como algo assim muito nítido na ISO. Se você tiver esse olhar de que ao você crescer, a tua empresa crescer e crescendo, teus clientes forem mais sofisticados, você acabará indo para uma ISO, porque você quer seguir um padrão internacional. Você já não consegue olhar a tua linha de produção como você olhava, você vai olhar um relatório da produção. Então isso vai abrindo muitas as coisas. Então, mas é uma normatização, né? E aí eu vou além, né, pensando aqui no nosso mestrado. Puxa vida, mas essa norma foi criada em Genebra. E aí aplica-se em Cascavel, aplica-se em qualquer lugar. Puxa vida, como que fica isso? É complexo, né? Eu tenho a norma brasileira e eu tenho uma norma internacional. Qual que vale mais? O que eu tenho que adotar? O meu cliente, o cliente sofisticado vai querer que você atenda a lei nacional e o padrão internacional. E aí começa. E aí você pode imaginar, puxa, mas é uma burocratização. Aí talvez eu concorde que não seria burocratização. Quando você pensar, você ouvinte, você está do pequeno e indo para o médio, talvez se você está pensando nesse caminho médio grande, a ISO vai ser fundamental para a tua vida. Você falando, a gente fica imaginando, né? Uma burocratização seria somente uma construção a partir dessa normativa que não resultasse em nenhum benefício. Uma burocracia por uma burocracia. Mas, na verdade, com essa formulação de padrões e de melhorias, isso gera qualidade, isso gera segurança. Então, em alguma medida, isso gera, sim, benefícios na estrutura de mercado, né? Na estrutura organizacional. Mas não são só benefícios. São malefícios também. Quais seriam? Veja, Boa pergunta. Tudo que exige sistematização, existe rotina. Existe processo, rigidez. Então veja, ele vai a ISO, você implantar um padrão internacional, ele vai exigir do usuário aqui uma organização muito maior, um número de pessoas maior. Às vezes eu brinco, toda vez que eu passo numa obra pública e vejo assim, tem um funcionário abrindo buraco e 5 olhando. Me vem na cabeça, às vezes, a ISO. Por quê?
Porque um é do cara da qualidade que está fazendo um relatório, o outro é da segurança do trabalho que está olhando para fazer o relatório, o outro é o chefe da engenharia, o supervisor da engenharia que está olhando. Então, veja, vamos dizer assim, uma dicotomia, é um paradigma você pensar dessas formas, né? Então, realmente... E uma situação como essa, na verdade, gera um engessamento, gera a perda da qualidade, não o ganho de qualidade, né? Mas, por outro lado, você vai ter um fato e evidência muito melhor. Então, por exemplo, o que a ISO te dá? Ela te dá de ferramenta? Relatórios de não conformidade. Puxa vida, alguém lá embaixo de um ar-condicionado desenhou um projeto que aquela fundação tinha que ter 10 por 10. 5 por 5. Alguém precisa testar que aquele 5 por 5 foi feito. O traço de um concreto. Quanto, não é colocar, eu acho que é 3 de areia, 3 de cimento, 3 de brita. Não, existe um traço de concreto. Então você tem tudo isso. E então isso ele permite aos sócios de uma empresa ter uma clareza melhor do que está sendo feito, ao funcionário que ele precisa fazer, ao cliente, que ele vai ver que você existe um padrão, e à própria sociedade, se você tiver que prestar contas à sociedade. Mas só para entender, então o malefício, ou seja, não é nem malefício, né? Seriam ali situações que não seriam muito conformes, uma coisa de fácil lidar. Qual é? Eu não entendi muito bem essa ideia do malefício. Por quê? Porque, bom, eu organizei e por conta da organização, por causa da normatização, eu vou ter o que... Qual que é o problema, efetivamente? É cultural, porque veja, a ISO ela foi criada num mecanismo onde você não tem uma estrutura trabalhista tão rígida como nós temos. Então, por exemplo, o que a ISO desenhou foi justamente um livre mercado, mas com padrões. E aí, quando você pega um padrão ISO com um padrão Brasil ou com outro país, você vai vendo que para você ter uma regra, ter um selo ISO, você vai precisar de um maior número de pessoas. E aí, nós brasileiros, pessoas, pensamos muito assim, puxa vida, mas então a ISO seria o remédio para todos os meus problemas? Aí não é, né? Não significa que você tem uma ISO, vamos lá, não significa que você tem um programa de compliance, não existe que você tenha um programa anti-suborno, um sistema de gestão integrado que não terá não conformidades. O que te dará é uma clareza e uma maturidade para tratar aquela não conformidade. E também em situações um pouco mais aleatórias, né, que não estão previstas nas estruturas de padronização que a ISO propõe e que não tem histórico anterior, né, que portanto não podem ter uma previsibilidade, né, eu não posso ter uma adaptabilidade, digamos assim, criteriosa, né, a ISO não te diz o que fazer, mas ela te leva para um caminho que talvez não seja o correto. Exato. Dentro de uma circunstância mais aleatória de um todo, que é complexo, dentro de uma estrutura de mercado, né? Mas, por outro lado, você falou assim, uma coisa importante, que ela te dá dados. E hoje, num mundo tecnológico, o dado é o novo petróleo do mundo. Né? Então, o cruzamento de dados, hoje em dia, faz com que as grandes corporações, as estruturas de gestão, elas tenham muito mais acesso e viabilidade na implementação de certos setores internos, inclusive, de desenvolvimento que não teriam antigamente. Tem uma, assim, pensando assim, né? Quando você vai contratar um serviço ou um produto para a tua casa, você pensa assim, puxa, quem é aquele cara lá? Quem é aquela pessoa lá que... Você vai buscar referência e mais referência, né? A França teve, pré-revolução, ela teve lá uma carta, que eu até deixei aqui, Carta da Indústria de Colbert, tá? Como é que era feita essa análise do fornecedor? Vamos lá, nós estamos aqui na CBN, estamos no Disrupt aqui, precisamos saber quem são os fornecedores. E aí o seguinte, o produto que chegasse aqui, ou o serviço que fosse ruim, como é que faziam? Pendurava-se num poste, deixava ali, mostrando para as pessoas que aquele produto era ruim, por 48 horas, e o proprietário o fornecedor, teria que ficar por 48 horas também a julgo. Eu fico pensando, a julgo deveria ser meio que escravo, fazendo trabalhos à sociedade naquele momento. Então veja,
Era uma forma de dado que era coletado e demonstrando para a sociedade daquele local, para aquela indústria, quem era um bom fornecedor e quem era ruim. Então, e é muito isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É aquele ditado que a gente escutava da mãe e da avó. Diga com quem andas e eu vou te dizer quem tu és. É uma verdadeira análise reputacional, né? Exato. É uma exposição à reputação do produto, né? Não somente a... E me fala mais uma coisa, Carlos, quais são me dê exemplos aí de ISOs mais conhecidos? Bem, a ISO mais conhecida, e segundo o próprio site da ISO, a ISO que mais se implanta no mundo é a ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade. É o sistema integrado. Né? Exatamente. O segundo passo seria o gestão ambiental, que seria a 14001. Tá? Aí, hoje existe vamos dizer assim, uma corrente muito forte na ONU que deseja que as empresas se responsabilizem sobre os seus danos, sobre os danos causados. E essa ISO é a 26001. A da segurança da informação, que hoje nós temos muitos dados, né? Que hoje, por exemplo, você vai assinar um documento de forma eletrônica, minimamente você tem que ver se essa empresa tem um selo de certificação. Essa certificação é a ISO 27001. Tá? Aí tem essas aqui do âmbito jurídico, que é a 37.000 anti-suborno, 37.001, né? O anti-suborno, e a 37.301, que é a compliance e integridade. Explica pra gente essa coisa do 1, né? Porque antes era ISO 9000, depois virou ISO 9001. Você fala algumas ISO e o 1 é uma variação da ISO. Exatamente. Original? O número dela, assim, ela é em ordem sequencial e ele não tem uma regra específica de numeração. Ele é realmente aleatório. A única coisa que a ISO menciona é que ela é a mais, vamos dizer, a maior seria a mais nova. Tá? Então, justamente isso. Tá. É só esse maior, o número esse, maior. Esse é o único. Então, ela padroniza tudo, menos os seus números. Fica a seu critério. Fica a seu critério. Isso é o que a gente tem de... porque eu lembro muito bem disso, que era ISO 9000. Todo mundo falava 9000. Dali a pouco virou 9001. Isso aí não era 9001 desde o começo. Isso é interessante. E a questão, né, eu volto a dizer, essas normativas que cada vez mais estão entrando no mundo do direito, porque também o direito está se modificando, né? Nós estamos cada vez mais analisando riscos, não estamos mais trabalhando tanto com a ideia de segurança jurídica, né? A gente está pensando nas probabilidades, que são questões mais técnicas da própria administração, da economia, da matemática em si, né? Claro. E que hoje em dia cada vez mais ganha tônus para a gente, né? E isso aproxima um pouco dessa regulação jurídica com essa regulação extra ou paraestatal, né? E, Carlos, tu acha que um dia isso pode ter uma influência grande em uma contrastar com a outra e nós temos uma espécie de antinomia, algo que no direito é muito comum, né? A gente tem uma lei que enfrenta outra lei, mas isso é uma lei estatal, né? Até tem algumas áreas do direito, como o direito do trabalho, essas normas técnicas, elas são muito bem utilizadas, né? Para provas de, enfim. Como é que tu vê no mundo mais corporativo isso? Eu vejo assim, ó. Primeiro, a norma ISO, para mim hoje, assim, na prática, para quem está nos ouvindo, é assim, aqui tem muito, né? Pensa que você está numa via secundária e você quer entrar na rodovia. Se você parar, você vai atrapalhar. Mas se todos andarem de maneira ordenada, você consegue entrar sem que aquele trânsito pare. Você vai entrar na rodovia, você consegue fazer o seu acesso sem travar. Veja, a ISO, ela tem esse papel de trazer essa ordem entre normas de gestão, normas técnicas. O que a gente vê? Um exemplo claro é, por exemplo, a de corrupção. A norma de corrupção ela vem antes que a lei brasileira. Entende? A norma internacional surgiu antes. Por quê? Porque nós tivemos lá na Itália. Né? Nós tivemos a questão da corrupção na Itália. Então, veja, daí tivemos a corrupção da Argentina, são na Espanha. Então, você vê que
Por isso que eu volto a dizer, o selo, quando você lembrar do selo do globo do mundo, escrito ISO no meio, é justamente, ela tem um objetivo específico, que é normatizar. E aí, eu concordo contigo, vai chegar um momento, e já estamos, né, em que vai ser uma disputa do protagonista. Ou o Estado será o protagonista das normas, ou será um organismo internacional o protagonista das normas. Como faremos essa conexão, nós aprenderemos juntos. A mim parece que nós vivemos por muito tempo sob o guarda-chuva normativo do Estado, ou seja, tudo que a gente fazia tinha uma repercussão, e essa repercussão, ela existiu ou não existiu uma lei para te sancionar pelo que você fez, que não era adequado, não era conforme. Só que chega num determinado momento histórico que são tantas atividades, são tantas ações, são tantas atitudes, que o poder público não dá conta mais de cuidar de tudo. Então é necessário que o próprio governo diga para o cidadão, diga para a empresa, diga para as pessoas: olha, se autorregule, se organize e faça tudo direitinho, que eu não preciso te incomodar. Ou seja, nós entramos numa perspectiva de que a norma ela vem antes, para evitar que você seja sancionado depois. Por quê? Porque esse é o caminho. Se as empresas se organizam, se as pessoas se organizam e elas conseguem fazer uma previsão de conduta para que essa conduta não seja algo sancionado por lei, a vida de todo mundo fica melhor, o Estado fica mais em ordem e tudo funciona com mais qualidade. Isso que você está falando, Alexandre, até me veio em mente. A questão da norma ISO é uma norma de organização, né? Como eu falo, padronização, enfim. Isso está mudando também, né? Mas nós, no âmbito jurídico, a norma para nós é sancionadora. Ela dá uma punição. Então, quanto mais normas, a gente quer nos afastar das normas, né? No pensamento mais leigo, assim. Enquanto que nessas normas organizadoras, né? Essas normas padronizadoras, elas são um auxílio para você fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Então, tanto é que as normas ISO, elas são compradas. Né? E são caríssimas para você implementar uma norma ISO. E as normas do Estado são normas gratuitas. Né? Não, e também aquela coisa, né? Eu penso que o direito no mundo está caminhando para as tentativas de alcançar consenso mais do que para as esferas sancionatórias, né? Quando você pensa numa responsabilidade civil de alguém, bati no carro do outro. Peraí, vamos tentar nos precaver, prevenir, para que isso não aconteça, para que nós não precisemos lá na frente ter que pagar uma indenização, ou seja, como for. Hoje percebe-se que estamos tentando sair um pouco dessa obrigatoriedade da lei para tentar viver uma vida que seja mais extrajurídica, vamos dizer. As tentativas de você encontrar caminhos de consenso, caminhos de organização que te previnam da aplicação da lei. O que você acha disso, Carlos? Eu vejo assim, a lei ela tem o caráter universal. A lei tem o caráter universal. A norma ISO, vamos pensar aqui, ela não tem o caráter universal. Então vamos lá, se você quer ir brincar no parquinho de médio e grande porte ou em determinados setores, você terá que ter ali. Tem que jogar o jogo, aspas. Jogar o jogo. Então veja, o Estado deixa de legislar sobre determinados itens, mas o mercado vem e de alguma forma, veja, o mercado era para legislar somente sobre técnica, não sobre política. Mas eles estão gostando, né? Há muito tempo, e vier uma crítica de vários autores, eles estão gostando tanto que vem vindo, trazendo normas de gestão, normas políticas, colocando dentro como se fossem naturais. E aí, só que esquece de um princípio. Esquece do vulnerável. Né? Esquece que é melhor a norma ser produzida por alguém mais perto do que a norma ser produzida por alguém mais longe. E para fecharmos a nossa conversa, Alfredo, porque o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, duas coisinhas que eu te pergunto: por que ter um selo ISO, então, e como obter esse selo ISO? Quais são as ferramentas aí que você pode nos dizer para fechar a nossa conversa hoje, Carlos?
Olha, eu digo assim, você precisa ter um selo ISO para jogar o jogo de médio e grande porte. Para você ter clareza, para você mostrar transparência, uma boa governança, ter dados para olhar, e isso, a ISO vai te ajudar a isso. Como que você obtém uma ISO? Você vai precisar contratar uma consultoria para que ele possa te auxiliar nos requisitos e você tem que estar preparado porque um auditor externo fará a análise. Vai ter um selo, exemplo de uma Boreal Veritas, que vai vir e vai dizer se você está conforme ou não. E para finalizar, Alfredo, quais são os benefícios das normas ISO para as empresas? É o título do nosso assunto. Eu digo para vocês, a ISO ela faz com que você tenha dados mais confiáveis, trate de uma forma madura as não conformidades. Ter não conformidade não significa um crime, significa uma melhoria. Nós estamos buscando inovação, nós queremos melhorar. Isso, nós temos que inovar. Inovar significa o quê? Fazer uma determinada coisa de uma maneira diferente. Excelente. Na verdade, a ISO nada mais é do que uma disrupção no mundo da regulação. Né? E os temas que ela está trazendo à tona, né, são temas cada vez mais relevantes, não só para o mercado específico, mas para toda a sociedade. Porque mostra em alguma medida como a sociedade evolui e quais são, como o Garrett está falando, os dados que podem ser compartilhados dentro de uma determinada organização. Muito interessante. Mas infelizmente, Alexandre Barbosa, não temos tempo para mais nada. Infelizmente, não temos mais tempo. E, não é, Alfredo, agradecemos o Carlos por estar conosco, servindo de Curitiba até aqui para estar com a gente. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E semana que vem? Semana que vem tem mais Disrupt. Terça-feira, às 4h30. Às 16h30, às 4h30 da tarde. E também aonde? No Spotify, no YouTube. Exato. Amigos. E, obviamente, ao vivo na CBN. Claro. Obrigado, gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.